Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vou compartilhar com você 7 fundos imobiliários que eu comprei esta semana, tá certo? E que olha, tá difícil de achar fundo imobiliário barato. Realmente tenho que falar isso pra você. Quem me acompanha aqui, quem me segue aqui no canal Mestre da Riqueza, sabe que desde 2023 eu já venho falando pra vocês, ó, tá tudo barato, tem muita coisa barata, a festa começou. Fiz muitos vídeos falando, né, de como estavam baratos os fundos imobiliários e realmente estavam, eles subiram muito. Por quê? A taxa Selic, a taxa de juros aqui no Brasil, está em queda, forçando os investidores da renda fixa a olhar para outros cenários. E aí os fundos imobiliários ganham muita força neste momento, porque eles são mais protetivos, são mais seguros que as ações. Então os fundos imobiliários acabam sendo a porta de entrada para aquele investidor rentista da renda fixa que está insatisfeito aí com os juros que começaram a pagar menos nos últimos meses e aí começam a olhar outras possibilidades e acabam vindo para os fundos imobiliários com força. E a força compradora aumentando acaba valorizando os produtos de fundos imobiliários e foi o que aconteceu. Mas ainda existem algumas oportunidades no mercado, eu fui às compras, vou compartilhar com você e eu posso até dizer que eu paguei aí, foi até de graça essas compras, tá certo? Claro, André, não é de graça, né, meu amigo? Mas é uma forma de falar, porque estamos pagando em ótimos fundos imobiliários abaixo do que realmente eles valem. Então, realmente está numa boa promoção, tá bom? Agora, antes de mais nada, antes da gente começar falando quais são os fundos imobiliários, o porquê eu comprei, tá certo? Já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você e também já quero fazer uma pesquisa de extrema importância. Não tenho patrocinador nesse vídeo, não tenho parceiro nesse vídeo, eu quero saber de você. Comente aqui embaixo qual corretora você está comprando fundos imobiliários e se você está satisfeito em comprar por ali. Eu comecei a investir em fundos imobiliários por volta ali do ano de 2015 e comecei com muito pouco, comecei com R$100, R$200, tá certo? E hoje realmente eu tenho um patrimônio bastante elevado aí em fundos imobiliários que representam cerca de 30% do meu patrimônio total, tá? Tô chegando próximo ainda, eu vim aumentando porque hoje eu vivo a minha liberdade financeira através aí dos meus rendimentos, tá? Eu trabalho, tenho minhas empresas, tenho os meus rendimentos, mas se eu quisesse realmente fechar a porta da minha empresa, eu já poderia parar devido a uma ótima organização financeira que eu fiz aí nos últimos 10 anos, tá certo? Mas não se compare a mim, aliás, não se compare a ninguém, sempre se compare com você mesmo, tá certo? Sempre tente evoluir o seu patrimônio com você mesmo, não se compare com o João, não se compare com a Maria, com o Zezinho, não. Olha o teu patrimônio e foi isso que eu fiz. Tá? Eu não me comparo com outros influenciadores da internet, eu não me comparo com o Zezinho, com a Mariazinha. Eu fui montando a minha organização, eu fui crescendo meu patrimônio e sempre melhorando algo comigo mesmo. Tá? Então não se compare, você vai ver aqui minhas compras, realmente são compras mais elevadas, eu vou compartilhar com você, tá? Vou até mostrar aqui o comprovante bancário para você ter certeza, porque tem muita gente que fala que compra e não compra nada, né? Fala que comprou, não, eu vou colocar o comprovante bancário para ti, tá? Para uma questão de ética com você, uma questão de compromisso, tá? E aliás, já até quero deixar aqui para você um pensamento, né? Siga pessoas que realmente têm o que ensinar para você, pessoas que têm bagagem, pessoas que têm experiência, pessoas que estão falando coisas corretas aqui para você, porque tem muita gente hoje na internet realmente que tá falando muita besteira, que não sabe o que tá falando, começou a investir há pouco tempo, e aí às vezes você vai na onda dessas pessoas, acaba fazendo maus negócios, tá? Então sempre procure investir com quem já chegou lá, com quem tem um patrimônio interessante, com quem realmente investe, coloca o seu dinheiro ali em jogo, tá bom? Agora, não se compare comigo, comece com pouco, com 10, 20 reais e aos poucos você vai aumentando como eu fiz. Comecei com muito pouco e hoje faço investimentos muito maiores, vou compartilhar com você. Mas tudo isso, é claro, graças a uma boa organização financeira que eu tive, tá? Então, lembre, na vida, não só na questão financeira, mas em tudo, não se compare a ninguém, porque o Joãozinho tá mais forte que eu, porque a Mariazinha é mais bonita que eu, não se compare, sempre se compare com você mesmo ou com você mesma e tente sempre melhorar dia após dia, tá certo? Mas chega aqui, né? Não sou Pablo Marçal, aliás, quero saber se você gosta do Pablo Marçal? Comenta aqui embaixo comigo, o que você acha do Pablo Marçal, tá? Ele que já esteve inclusive no nosso podcast, né? Vou deixar aqui o card para você conhecer, se você não sabe eu tenho um canal de podcast, é muito legal aqui no YouTube, vale muito a pena você conhecer, vai lá depois e se inscreve também, tá? Mas agora vamos falar aqui do primeiro fundo imobiliário que eu investi, que está no segmento de logística, de galpões logísticos, né?
E se você não conhece fundos imobiliários, nós temos aí fundos imobiliários de tijolo, que investem em imóveis físicos, podem ser shopping centers, galpões logísticos, escritórios, até mesmo de renda urbana, que compram imóveis para alocar para grandes supermercados, por exemplo. Tá? E nós temos também fundos de papel, que vão investir em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, estão sempre ligados aí à questão da renda fixa, tá certo? Pode estar ou indexado ao DI ou IPCA. Então, nós temos aí esses como principais fundos imobiliários, tá? Nós temos também os FOFs, que são fundos de fundos, onde você entrega o seu dinheiro para um gestor fazer a compra de outros fundos imobiliários para você, tá bom? Mas eu não comprei nenhum FOF, vou abrir com você aqui as compras que eu fiz. Tem fundo de papel e tem fundo de tijolo, e o primeiro é um fundo de galpão logístico, que é o BTLG11, aí administrado pelo grupo BTG, tá? Que é uma das maiores corretoras, maiores bancos do Brasil. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na ficha técnica do fundo BTLG11. Ele é um fundo, como eu falei, um fundo de tijolo que investe no segmento logístico de indústrias e galpões, tá? Sua vacância está em 2%, ou seja, são vários galpões logísticos, tá? E apenas 2% de todo o seu patrimônio está desocupado para locação, o que me mostra que a gestão está fazendo um bom trabalho, que os imóveis estão muito bem administrados, estão em boa localidade, porque se eu tivesse 20% de vacância aqui, eu ficaria já um pouco preocupado. Poxa, por que tão alta a desocupação dos imóveis, né? Eu deixo de receber aluguel, os imóveis podem se desvalorizar, então a vacância é muito importante a gente estar olhando, tá? Taxa de administração, 0,9%. Agora, pô, eu tenho que pagar taxa de administração? Tem. Por quê? Você não vai se preocupar em arrumar inquilino, você não vai se preocupar se precisa fazer manutenção no prédio, você só vai se preocupar em receber o teu dinheiro. Em contrapartida, é justo que você pague um percentualzinho ali pro gestor do fundo tomar conta de tudo para você, tá? Hoje nós temos 307 mil cotistas no fundo, muita gente que investe no BTLG11, para um patrimônio total de 4,3 bilhões de reais em galpões logísticos, tá? É muito dinheiro, muito patrimônio, aí dividido entre 300 e poucos mil cotistas. Bom, e hoje com R$106 você já consegue comprar a cota do BTLG11, tá? E pagou nos últimos 12 meses 8,55% em dividendos, lembrando que é isento de imposto de renda, tá? E uma informação importante, não compare fundo imobiliário com produto de renda fixa. Fundo imobiliário é renda variável, renda fixa é renda fixa, tá? A renda fixa agora tá pagando aí pré-fixado 11%, tá? Beleza. IPCA mais 6%, tá? Só que aqui nós estamos falando de imóveis, tá? Fundos imobiliários que investem em imóveis. E se eu colocar esse imóvel aqui, o meu, para alugar, esse apartamento, eu vou pegar em torno de 4, 5% ao ano. 5% se estiver muito bem procurado. Assim, todo mundo quer esse apartamento, tá? Então, ou seja, eu vou ganhar mais dinheiro investindo em fundos imobiliários de tijolo do que realmente comprando casas, imóveis, para colocar eu mesmo para alugar. Tá? E detalhe, esses 8,55%, os aluguéis de fundo imobiliário, tanto para papel como para tijolo, é isento de imposto de renda. Geralmente os produtos de renda fixa também têm imposto de renda, tá certo? Então não faça comparações bestas, até porque fundos imobiliários, se você comprar no momento certo, você ainda tem chance de valorização, tem muita coisa envolvida. Mas não estou falando que você não tem que ter renda fixa. Tem que ter renda fixa, você tem que ter uma carteira diversificada, mas nesse momento estamos falando de fundo imobiliário, tá? PVP do fundo está em 1,08, que me mostra que ele está, se eu olhar o PVP, o preço sobre valor patrimonial, ele está um pouco mais caro do que realmente ele vale, tá? O que é o preço sobre valor patrimonial? Né? É o preço das cotas negociadas no mercado, tá certo? Dividido pelo valor patrimonial, aqueles bilhões que nós falamos no começo do vídeo, tá certo? Então 1,08 significa o quê? Que o valor patrimonial, ele tá um pouco mais caro do que realmente ele vale, sendo negociado hoje, tá certo? Se estivesse abaixo de 1, estaria mais barato. Porém, para fundo imobiliário de tijolo, o P sobre VP ele não é tão assertivo. E eu vou te contar uma história rápida aqui para você entender, tá? Imagina que o BTG, que é o gestor aqui do BTLG11, ele tem que contratar uma empresa, uma auditoria externa, tá certo? Para ir em todos os galpões do BTLG11 e fazer o quê? Um estudo. Opa! Galpão 1 vale 100, galpão 2 está valendo 200, o metro quadrado do 3 está valendo 50. Então ele tem que passar um relatório auditado, bonitinho, falando, ó, essa é a foto de hoje, os galpões valem isso. Só que essa foto pode ter sido feita há 6 meses, 8, 10 meses atrás e já mudou o cenário. Esses galpões já podem ter se valorizado ou desvalorizado, tá certo? Então, fundo de tijolo a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para levar em conta se está barato ou está caro, tá? Bom, como então a gente saber isso? É difícil para quem está apenas estudando aqui pelas plataformas como Investidor 10, tá certo? Então procure sempre comprar abaixo de 1 ou
se baseie na opinião de especialistas responsáveis, de pessoas que sabem o que estão falando, tá? Bom, olhando aqui a variação, como eu falei, nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 25%, tá? Se você tivesse investido nos últimos 10 anos R$1.000, hoje você teria mais do que o dobro do seu patrimônio, tá certo? Aí imagina você, o Zezinho falou que comprou uma casa por 100, faz 10, 15 anos, hoje vale 200, ele tá todo feliz. A mesma coisa aqui no fundo imobiliário BTLG11, tá certo? Mais do que dobrou, fora os aluguéis recebidos isentos de imposto de renda. E vamos ver aqui então o histórico de dividendos pagos nos últimos anos. Olha lá, nos últimos 5 anos o fundo pagou 8,25% e atualmente 8,55%, lembrando que é isento de imposto de renda, tá? E quanto aos imóveis, são 17 galpões de São Paulo, que é a principal cidade, é o principal estado, na verdade, né, do Brasil, quanto à questão de indústrias, quanto à questão de comércio e que precisa muito de galpões. 2 galpões em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Tá? E antes de falar aqui o segundo fundo imobiliário, que inclusive é um fundo imobiliário de papel, já vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative também o sininho para que você não perca nada aqui do meu canal, tá certo? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos direto aqui falar agora de um fundo de papel. Eu já expliquei para você o que é um fundo de papel no começo do vídeo. Vamos trazer aqui o MCCI 11, tá certo? Olha lá, ele é um tipo de fundo de papel, né? Ou seja, vai investir em produtos atrelados à renda fixa. A taxa de administração está em 0,20% ao ano, com um patrimônio de 1,6 bilhão de reais. Olhando aqui no site Investidor 10, hoje você consegue comprar uma cota do MCCI 11 por R$ 93 aproximadamente. E ele pagou nos últimos 12 meses 11,52%, lembrando, isento de imposto de renda, tá? Vai continuar pagando isso? Bom, não sei, pode ser que caia um pouco, até porque os juros no Brasil estão em queda, mas deve continuar pagando acima dos principais produtos de renda fixa, até porque tem isenção de imposto de renda. O seu PVP me mostra que ele está mais barato do que realmente vale, 0,98, e teve 21% de valorização quanto às suas cotas nos últimos 12 meses. E olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.400. E para os fundos de papel, a gente costuma não ver tanta valorização histórica como nos fundos de tijolo. Por quê? No fundo de tijolo você tem uma questão da valorização do imóvel, que às vezes pode dobrar, triplicar de preço. Fundo de papel estão atrelados a produtos de renda fixa, tá? Então, geralmente você terá uma menor valorização nas cotas, mas um maior pagamento de dividendos, principalmente quando a taxa de juros no Brasil estiver alta. Tá, vamos dar uma olhada aqui no histórico do MCCI 11 e percebam que nos últimos 5 anos, a taxa de juros no Brasil estava super alta, pagou 13,27% em média. Tá, e atualmente 11,52%. E agora vamos falar do terceiro fundo imobiliário, que é um fundo de shopping center, que é o VISC 11, na minha opinião, um dos melhores fundos de shopping que nós temos no Brasil, tá? Ele é um fundo de tijolo que investe no segmento de shoppings e varejo, tem 1,35% de taxa de administração, são 319 mil cotistas no fundo hoje, com um patrimônio de 3,69 bilhões de reais. Com R$122 você consegue comprar uma cota do VISC 11 hoje e já ser sócio aí de vários shopping centers pelo Brasil, tá? Pagou 9,13% de dividendos aí nos últimos meses, isento de imposto de renda, e o seu PVP está em 0,96, dos poucos fundos de tijolo bons e baratos aí, né, que nós estamos encontrando, tá? Porque olha lá, ele se valorizou 30,69%. Agora imagina lá atrás, quando eu falava para vocês que estava tudo barato, estava tudo muito bom para comprar, tá certo? E muita gente me xingando aqui, tá barato nada, caiu muito. Tava barato aí, ó, 31% de valorização. E olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria 1.884, quase o dobro do seu patrimônio, tá? Bom, olhando aqui os dividendos históricos, atualmente ele pagou 9,13% e nos últimos 5 anos 7,56%, claramente muito afetado pelo ano de 2020, onde os shoppings ficaram fechados, não teve recebimento de aluguel, né? O mundo entrou em colapso e afetou, claro, aqui os dividendos do VISC 11 também. Olha quantos shoppings o fundo tem. São 5 no Rio de Janeiro, 5 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná. E olha os outros estados, ó, vários estados pelo Brasil com um shopping cada. Tá legal? Bom, vamos lá, mais um fundo de shopping que eu trago aqui para você que eu comprei recentemente, que é o MOL 11. Também fundo de tijolo que investe em shoppings e varejo, com 0,5% de taxa de administração, um pouco abaixo do VISC 11, são 134 mil cotistas no fundo para 1,5 bilhão de reais em patrimônio. E hoje com R$117 você já se torna cotista do fundo, tá? E ele pagou nos últimos 12 meses 8,59% em dividendos, muito bom dividendo, e está também abaixo do seu valor patrimonial, negociando a 0,98. E também se valorizou bastante, 31% nos últimos 12 meses. E olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.800.
R$1.821, quase dobrado também o seu patrimônio, tá? Olhando aqui o histórico, ele pagou 8,59% nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos 8,14%, tá? E também são vários shoppings espalhados pelo Brasil, sendo 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. Próximo fundo imobiliário que eu comprei agora recentemente, de galpões logísticos também, o XP-LG11, já fala aí pela sigla, né? Sou administrador aí de XP, um dos maiores bancos também que nós temos no Brasil. Bom, é um fundo de tijolo que também investe no segmento logístico, indústrias e galpões, tem 0,95% ao ano de taxa de administração, com uma vacância também super baixa de 2,3%, tá? O número de cotistas hoje está em 338 mil e nós temos um valor patrimonial de 3,3 bilhões de reais. E hoje com R$109 você já consegue comprar uma cota do XP-LG11 que pagou nos últimos 12 meses 8,53% em dividendos, tem um PVP de 0,98, ou seja, está negociando abaixo do valor patrimonial e teve uma valorização muito significativa de 28% nos últimos 12 meses. E olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, tá? Lembrando que alguns fundos, eu tô falando nos últimos 10 anos, mas tem fundos que não tem mais de 10 anos, tá? Tem fundos que tem menos. Então, aqui no gráfico fica muito claro isso. Por exemplo, XPLG, a gente puxa aqui desde 2018, tá? Bom, nos últimos 10 anos, então, você teria R$1.843. E ele pagou 8,53% de dividendos nos últimos anos, tá? Nos últimos meses, aliás, e nos últimos anos 8,51% em dividendos. E são vários galpões aqui também espalhados pelo Brasil. São 7 galpões em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. E é importante a gente investir em fundos imobiliários de tijolo com mais de um imóvel, de preferência mais de 4, tá certo? Para você não concentrar todo o seu capital apenas em um imóvel, porque às vezes tem um imóvel, um inquilino. Imagina, esse inquilino saiu desse imóvel, você pode ter problemas aí no recebimento de aluguéis, a cota pode despencar. Então eu sempre priorizo aí fundos imobiliários de tijolo com 4, 5 imóveis acima para a gente ter bastante inquilino e bastante segurança, porque investir em fundos imobiliários tem que ser sinônimo de dormir em paz e ter segurança. E o próximo fundo imobiliário que eu investi é de papel, tá? É o REC-R11. Olha lá, é um fundo do tipo papel, tem uma taxa de administração bem baixinha, de 0,20% ao ano, com 176 mil cotistas hoje no fundo, 2,5 bilhões de reais de patrimônio e hoje com R$89 você já consegue comprar a cota do REC-R11. Pagou bons dividendos nos últimos 12 meses, 12,82%, isento de imposto de renda. O seu PVP está mostrando que ele negocia abaixo do valor patrimonial, 0,93%, e teve aqui 30% de valorização, tá? O que não é muito normal para fundos de papel, mas quando a renda fixa estava pagando muito, 13,5%, 13,75% aqui no Brasil, e a gente encontrava produtos 15%, 16% pré-fixado, muitos investidores ficaram quietinhos na renda fixa, né? Bundinha na parede, esqueceram os fundos imobiliários, e aí realmente a gente teve ali uma força vendedora maior para entrar em renda fixa e ficar quietinho, protegido lá. Só que agora o cenário inverteu, né? Ou seja, a força vendedora que estava muito alta forçou os preços para baixo, agora a renda fixa está pagando menos, fundo imobiliário começa a ficar mais atrativo, olha a valorização que teve. Mas a gente tem que ter essa visão antes do mercado, o mercado não tem bobo, tá certo? Você tem que ter essa visão antes. Opa, estamos falando em inflação começando a cair, taxa de juros deve começar a cair, fundo imobiliário vai subir. Quem estava inscrito no meu canal se deu bem. Eu cantei a bola para vocês aqui. Eu dei a letra de presente para vocês que os fundos imobiliários estavam baratos. E quem investiu aqui olhando meu canal, lembrando que eu não faço recomendação de compra, se deu muito bem. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria quase R$1.900. E ele pagou atualmente 12,82% nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos uma média de 16%, tá? Então além de uma baita valorização das cotas, ainda pagou muito dividendo. E vamos agora falar do IRDM11, mais um fundo de papel que eu investi agora recentemente e que na minha opinião está bem atrativo, tá? Olha lá, o IRDM11, hoje fundo de papel com 0,17% ao ano de taxa de administração, com 294 mil cotistas e um patrimônio de 3,19 bilhões de reais. O IRDM11 hoje negocia sua cota aproximadamente R$ 78. Pagou nos últimos 12 meses 12,24% e está com um PVP em 0,90. Tá? E se valorizou 11,10% aí nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido no IRDM11 R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje R$1.500, fora todos os dividendos gordos que o fundo pagou. Olha aqui, ó, atualmente pagou 12,24%, mas nos últimos 5 anos pagou uma média de 14,66%, tá? E esse foi o vídeo de hoje, as compras que eu fiz. Vou deixar aqui na tela agora para você o comprovante bancário das compras que eu fiz, né, os valores que eu fiz, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.